Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje que é quinta-feira, 24 de abril. Vamos fazer uma prece para começar, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nos conectando com o nosso Pai amoroso, Pai Criador, Pai justo, Pai misericordioso. E assim, mais tranquilos, vamos agradecer a Ele por ter nos criado, pela nossa vida imortal, por esta existência, por este dia que se inicia, por esta chuva que vem para lavar todas as dores e levar consigo o que não precisamos mais, esta chuva de renovação. E para os lugares onde o sol estiver aberto, que brilhe forte, a alegrar este dia que começa, mais esta jornada, mais este presente que tivemos ao abrir os olhos hoje. Gratidão, Mestre Jesus, nosso amigo, irmão incansável, tão amoroso, tão paciente. E gratidão também à espiritualidade amiga, essa companheira incansável, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, que estão sempre conosco a nos inspirar. E inspirar os bons pensamentos, as boas resoluções, as tomadas de decisões. Fiquem conosco nesta jornada que se inicia neste dia de hoje e para todo o sempre. E que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está chovendo, então já é dia, mas está bem escuro. Uma chuva linda. Vamos ver o que vem para nós, uma reflexão, um estudo breve sobre o nosso Evangelho tão querido. Vamos ver. Caiu no capítulo 28, último capítulo na coletânea de preces. E veio o item 24, que é para pedir um bom conselho. Quem de nós não tem momentos em que precisa pedir um bom conselho? Vamos ver o que nos diz. Diz assim: observações preliminares. Quando estamos indecisos em fazer ou não alguma coisa, devemos, antes de tudo, responder às seguintes perguntas. Pergunta número 1. Aquilo que eu hesito em fazer pode causar prejuízo a outra pessoa? Essa é a primeira pergunta. A segunda, pode ser útil para alguém? E a terceira pergunta, se alguém fizesse o mesmo comigo, eu ficaria satisfeito? Se o que desejamos fazer somente interessa a nós mesmos, é conveniente pesar as vantagens e as desvantagens pessoais que isso pode nos acarretar. Se o que desejamos fazer traz benefícios para uns e causa mal para outros, é igualmente conveniente pesar a soma do bem e do mal antes de decidir fazer ou não tal coisa. Mesmo para as melhores coisas, é preciso levar em conta as circunstâncias do fato, mesmo para as melhores coisas, aquilo que parece que é só bem para todos. Tem que levar em conta as circunstâncias do fato, pois uma coisa boa em si pode causar prejuízos em mãos inexperientes, se não for conduzida com prudência e seriedade. Antes de executá-la, convém analisar os meios de que dispomos e se estamos aptos para levá-la a efeito. Em todos os casos, devemos pedir sempre a assistência dos espíritos protetores, lembrando sempre desta sábia advertência.
Na dúvida, procurem se abster. E aí está, ele indica assim, veja nesta página o item 38. Neste capítulo, perdão. Então, nesse mesmo capítulo 28, quem desejar que olhe o item 38, vamos ver qual é. Na hora de dormir, que é para pedir bons conselhos na hora de dormir. E aí depois vem uma prece que vai falar assim: bons espíritos que me protegem, em nome de Deus Todo-Poderoso, ajudem-me a tomar a melhor decisão para que eu possa sair dessa incerteza em que me encontro. Conduzam meus pensamentos para o bem, desviando a influência daqueles que tentarem me desencaminhar. Muito bem, que bonito! Eu acho que hoje nós podemos começar fazendo uma análise, que o Evangelho é vida real. Muitas vezes, nós espíritas e muitos outros irmãos de outras religiões tendemos a praticar uma religião, a praticar a religião como uma sequência de práticas, né? Ou então, assim, somente até achamos bonito o discurso, mas a gente acha que na hora de tomar uma decisão da vida real, a religião não entra, a religião é uma coisa só lá dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro do templo, dentro do culto, lá no culto, enfim, como se chamar. E aqui é uma prova de que o Evangelho de Jesus, independente da religião, para nós cristãos especialmente, o Evangelho é vida real. Porque olha o que vem nos trazendo aqui, para pedir um conselho. Isso é vida real, todos os dias temos que tomar decisões. Aqui especialmente está falando das grandes tomadas de decisão. E o que o Evangelho ensina? Fica filosofando, analise. Diz assim, não, tu pega um papel, uma caneta e vai fazer uma lista e responder as perguntas. Aí ele traz enumerado 3 perguntas. A primeira, o que eu vou fazer? Vai causar prejuízo? Bom, se vai causar prejuízo para alguém, já arrisca, né? Pode ser útil? Tem que ser útil para alguém. Depois, se fizessem comigo, eu ficaria satisfeito? Então, vai pegar, nós, né? Vamos pegar um papel, uma caneta e vamos fazer uma lista mesmo. Olha que aplicação, que prática é botar na vida real. Desculpa que eu tô com uma coceira no olho. Evangelho na vida real, na prática. E aí ele segue falando, vem falando, né, dos prós e dos contras, não que quando algo vá prejudicar alguém que não se faça, ele inclusive diz aqui, mas precisa se ponderar se vai fazer mais mal do que bem. Inclusive ponderar se aquilo que no primeiro momento parece somente o bem não vai se tornar um mal depois, como por exemplo em algumas situações que o Evangelho traz aqui. Quando aquilo vai ser feito ou entregue para alguém sem condições de recebê-lo. Por exemplo, nós darmos um carro para um filho. Nem vamos ser menor de idade, tá? É maior de idade, mas nós sabemos que o nosso filho não tem uma responsabilidade, uma maturidade para ter um carro. Mas nós, né, imbuídos de toda boa intenção, vamos dar um carro para o nosso filho. O nosso filho se acidenta. Nós sabíamos, no final das contas, que não deveríamos ter dado aquele carro. Essa é uma citação. Uma outra citação que me veio à mente enquanto a gente estava lendo, e que pode acontecer muito nas casas espíritas, nos meios sociais, nos clubes de serviço, vamos botar assim, no nosso bairro. Às vezes a gente tem uma ideia muito boa de um trabalho voluntário, vamos colocar assim. E aí nós criamos, né, fazemos todo aquele movimento para criar aquele trabalho voluntário e aí não pensamos em como dar continuidade. Se nós vamos ter estrutura material, se vamos ter tempo para dar um prosseguimento responsável.
Quantos de nós, às vezes, nos envolvemos num estudo e não prosseguimos, num projeto social e não prosseguimos? Me veio muito à mente um caso em que eu e a minha irmã éramos mais jovens e nós fomos até uma casa de assistência a órfãs, meninas, um lar de meninas. E nós queríamos fazer um trabalho voluntário. E aí as pessoas ali responsáveis, muito sabiamente, né, conversaram bastante com a gente, perguntaram: vocês têm certeza? E nós, como assim? Claro que a gente tinha certeza. E elas disseram: estas meninas já perderam muito na vida. E cada pessoa que chega aqui e diz que quer fazer um trabalho voluntário, mas que num dia a dia que não é fácil no caso delas, depois fica um tempo e vai embora, é reviver aquele abandono novamente. Então vejam como às vezes algo que no primeiro momento parece maravilhoso pode se tornar algo que não é tão bom assim. Então tudo isso o Evangelho vem nos... Olha só, em pouquíssimas linhas, tudo isso o Evangelho nos traz numa coletânea de preces. Incrível, né? Então, eles não sabem, então antes de dormir a gente faz a nossa prece. Por que nós falamos aqui todos os dias na prece inicial, no nosso anjo da guarda e nos espíritos protetores? É só para uma formalidade, uma prece decorada? Não. É claro que Deus é o nosso Pai, causa primária de todas as coisas. É Ele que decide e coordena tudo. Mas tem os Cristos, né? Os espíritos, o espírito mais perfeito que nós conhecemos, o nosso Cristo, é Jesus. Também tem ele, que é responsável pelo nosso mundo, planeta Terra. Mas é Jesus, e aí tem os espíritos, né, que vêm em escala, na escala espírita, que vêm, que são os que fazem um trabalho. E cada um de nós tem o seu anjo da guarda, cada um de nós tem os espíritos protetores. Quem são esses espíritos protetores? São familiares desencarnados, amigos desencarnados, porque vamos pensar bem. Nós achamos que a nossa família terrena aqui pode ser grande, mas a nossa família espiritual é muito maior. Quantas reencarnações já tivemos? Então nós temos muitos afetos. E estes espíritos, se estão em condição moral melhor que a nossa, recebem, né? E se quiserem, obviamente, recebem o direito de serem nossos espíritos protetores, nos auxiliando com pequenas inspirações nas tomadas de decisão, nos inspirando. Eles não podem decidir por nós. Então é assim que funciona. Esses são os espíritos protetores que nos ajudam nessas tomadas de decisão. Então a gente faz a nossa parte, fazendo lista, analisando, ponderando e pede a inspiração para que eles fiquem nos auxiliando, tá certo? Vai por aí, tá quente, tá frio. Mas então, estamos sós naquele momento que a gente pensa, eu tô sozinho. E agora eu tenho que tomar essa decisão, eu tô sozinho e não tenho a quem recorrer. Nós temos a Deus, o Criador, que com toda essa equipe magnífica, Jesus e os espíritos de luz, espíritos protetores, estão sempre prontos a nos auxiliar, se for um desejo do coração, a boa vontade. Muito bem. Importante, a boa vontade de coração. Por quê? Se tivermos ali já tendenciosos ao mal numa tomada de decisão, os espíritos, os bons amigos, protetores, tentam nos inspirar. Mas quando percebem que nós já estamos inclinados a fazer algo para o mal, eles ficam à parte. E aí quem que vai conseguir nos inspirar? Os irmãos que não estão tão bons, que gostam de ver algo ruim acontecendo, gostam de desavenças, gostam de problemas, aí eles vêm nos inspirar disfarçados, né? Nunca é uma inspiração direta, assim, vai e faça o mal, não. Eles vão pelas beiradas, nos levando, nos enredando em tramas e a gente se permite cair.
Nunca somos vítimas, nunca somos vítimas. Nós nos permitimos cair nessas redes, nessas tramas, quando nos afastamos dos bons amigos, estes bons amigos. Muito bonito, né? Até vamos fazer a prece no final, novamente. Mas vamos ao nosso livro dos Espíritos. Vamos lá, vamos ver. Inclusive algo que fala ali. Eu sempre comento também com a minha filha, quando ela tem que tomar uma decisão, e ela disse, mãe, eu não sei se eu quero. Eu disse, então eu acho que tu já tem tua resposta. Quando a gente não tem certeza, já é um grande indício de que a gente já sabe o que fazer, não é mesmo? Mas, claro, é uma tendência. Sempre é importante fazer uma análise mais profunda. Mas, como diz no Evangelho, na dúvida, não faça. É disso que se trata. Muito bem, vamos lá. Então, nós estamos no capítulo 3, sobre a criação. Nós falamos já sobre a formação dos mundos. O nosso mundo é o planeta Terra. Nós estamos agora na formação dos seres vivos. E estamos na pergunta 44 do Livro dos Espíritos, que diz assim, Allan Kardec vai perguntar o seguinte: qual a origem dos seres vivos que estão na Terra? Qual a origem dos seres vivos que estão aqui no nosso planeta? Nós vamos ver o que os espíritos responderam. A Terra continha as formas embrionárias dos seres que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os elementos orgânicos se agruparam e se desenvolveram desde que cessou a força que os mantinha afastados. Formaram-se, assim, os embriões de todos os seres vivos. Muito bem, vamos ver se terminou. Não, segue. Esses embriões permaneceram em estado latente e de inércia, assim como a crisálida e as sementes das plantas, aguardando o momento propício ao aparecimento de cada espécie. Quando esse momento chegou, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Aí tem observações. Estado latente e de inércia quer dizer um estado em que existe falta de atividade. Quando estamos inertes, ou uma doença a gente fala, está em estado latente. Ela está ali, mas ela não está agindo, está paradinha. É isso que quer dizer. Estando em repouso, aquilo que não se manifesta exteriormente enquanto aguarda um momento propício. Período entre um estímulo e a reação por ele provocada. Espécie de dormência dos elementos. E crisálida, o que quer dizer crisálida? É o terceiro estado da vida da borboleta. É o local onde o inseto permanece aguardando que se processe sua metamorfose, mudança de lagarta para a borboleta. Muito bem. Então, qual é a origem? O que Kardec perguntou? Qual é a origem de todos os seres vivos, inclusive a nossa? E o que os espíritos responderam? Olha, a Terra foi criada e tinha os embriões de todos os seres vivos, o projeto, vamos botar assim. E no momento oportuno, nós já vimos o fluido cósmico universal, que é de onde parte tudo que é matéria, né? Dali foi criado pelo o nosso planeta, sob a responsabilidade de Jesus, que é o nosso Cristo. Se uniu, surgiu. O projeto dos seres vivos, vamos botar assim, ele fala aqui, formas embrionárias. As formas deles já existiam, só que ficavam ali em estado latente e inércia até o momento oportuno de começarem a se desenvolver. Parece complexo, mas vamos pensar assim. Por que Allan Kardec perguntou isso e por que os espíritos responderam dessa forma? Para que nós não fiquemos pensando que foi acaso, porque tem uma teoria da ciência
que diz que as coisas foram acontecendo ao acaso, né? A multiplicação celular, todo o desenvolvimento dos seres vivos foi acontecendo ao acaso e ia sobrevivendo o mais forte, né? Através das mutações celulares, ia se desenvolvendo e só ia ficando mais forte. Isso seria acreditar numa casualidade por interferência do meio. Essa é uma das teorias da formação dos seres vivos. E eles estão falando aqui que não é acaso. Para nós, né, Deus é perfeito. Então não ficaria ali ao acaso, vamos ver no que dá, né? Larga tudo ali e vamos ver no que é que dá. É contra isso que essa pergunta vem. Para falar, os embriões foram planejados, né? Ficaram em estado embrionário. Tudo foi planejado pelo nosso mestre, nosso governador do nosso planeta, com outros cristos, né? Nós sabemos que ele teve ajuda, sempre com a permissão de Deus, nosso Pai, mas todo o projeto foi sim concebido e está acontecendo. Para que nós, é um destino? Não é um destino, tudo foi escrito, tudo vai acontecer assim, não. Mas a organização do nosso planeta, sim, da formação dos seres, sim. É organizado, é uma criação organizada. É isso que nós precisamos levar daqui, sem querer nos aprofundar, achar coisa onde não tem. Então, não foi ao acaso, Deus jogou ali, vamos ficar assistindo para ver no que vai dar, como um Big Brother. Não, tudo foi planejado e cada ser tinha sido planejado, preparado, ficou em estado embrionário até que tivesse a condição necessária para o seu desenvolvimento. Muito bem, vamos então encerrar, que hoje já me passei bastante no tempo. Vamos encerrar com a nossa prece, então, que é o item 25 do capítulo 28. Vamos fechar os olhos e pedir: bons espíritos que me protegem, em nome de Deus Todo-Poderoso, ajudem-me a tomar a melhor decisão para que eu possa sair dessa incerteza em que me encontro. Conduzam meus pensamentos para o bem, desviando a influência daqueles que tentarem me desencaminhar. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.